Vamos orar? Pai, nós te damos graças por tua palavra que vai ser anunciada. Te damos graças porque o Senhor vai ministrar no nosso coração. Te damos graças porque nós vamos ser mais abençoados do que já estamos sendo hoje. E nós te damos graças por tua unção, a unção do Espírito que está neste lugar, a unção que vai fazer com que a palavra seja falada, a palavra seja pronunciada e nós possamos receber nos nossos corações e ter um entendimento da palavra que vai ser falada hoje, Pai. Eu te dou graças pelo agir do Espírito Santo neste lugar, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, antes de eu começar a ministração, eu queria contar uma história real, uma história bacana, que aconteceu na minha família, com o filho da minha irmã, a Solange. Ele estava na minha casa hoje me contando na íntegra esse caso. O meu sobrinho, quando ele tinha 18 para 19 anos, ele estava andando com más companhias e foi preso. Ficou na cadeia por uns 2 anos e pouco. Ele já veio aqui no culto depois disso umas 2, 3 vezes. E ele estava na minha casa hoje conversando comigo. Como você sabe, quando alguém foi presidiário, foi preso, fica difícil arrumar um serviço, fica difícil arrumar um emprego. E ele estava tentando arrumar um emprego. Ele mantinha indicação para entrar na Siemens, não conseguiu. Ele tentou fazer uma coisa ou outra, não conseguiu, não estava tendo sucesso com nada. Então ele estava buscando Deus, pedindo para Deus, porque esse meu sobrinho ele foi criado na igreja, assim como eu, ele foi criado na igreja também. Então ele tinha conhecimento de Deus. Então ele estava lá fazendo a oração com Deus e falando algumas coisas com Deus, e ele chegou a dizer para mim que ele falou assim, tá vendo? Ele falando na oração dele, tá vendo? Eu estou tentando, mas as pessoas não me dão a oportunidade. Ele falando para Deus. E deixa eu voltar aqui um pouco o testemunho e contar isso aqui para vocês. Na frente da casa onde ele mora, onde a Solange mora, tem um grande galpão e em cima algumas casas. Um homem construiu um grande galpão e essas casas, esse homem, ele é um empresário e ele tem muitas casas de aluguel e tem esse galpão na frente também. Um dia a placa de aluga-se nesse grande galpão caiu. Eu quero que você observe, preste atenção, porque essas palavras e essas coisas vão falar com você hoje, tá bom? Essa placa caiu, uma placa muito grande, uma placa cara de se fazer também, caiu. O meu sobrinho mora na frente, ele olhou aquela placa, resolveu pegar aquela placa e guardar a placa até que o dono pudesse chegar para poder devolver para ele, Então ele levou para dentro. Acontece que ele tem uns passarinhos, algumas coisas ali e tal, e ele estava cuidando dos passarinhos. Ele olhou para aquela placa e pensou, pegou a marreta, eu acho que eu vou amassar essa placa e vou precisar dela aqui, Então quando ele estava para amassar, ele pensou, não, mas eu não vou fazer isso, que a placa não é minha. Então ele deixou a marreta de lado. Ele contando isso para mim hoje. Quando o homem chegou, ele foi lá e entregou a placa. A placa do senhor caiu aí, eu estou entregando para o senhor aqui. E o homem ficou olhando para ele, admirado, falou, que bacana, hein? Quantas pessoas fariam isso? Ele disse para mim que até ficava tentado a pensar, que isso, placa aí, deixa ela aí e tudo, mas ele acabou pegando aquela placa. Vai ouvindo. Alguns meses depois, um outro sobrinho meu, filho do Emerson, disse para ele assim, cara, por que você não vai fazer um curso de chaveiro? Ele pensou, boa ideia, vou fazer um curso de chaveiro. Então ele foi, e nessa caminhada, era no ponto onde eu tinha parado, na caminhada ele falando com Deus, ele fazendo o curso de chaveiro e indo a pé até o local, ali perto da Siemens, na Avenida Mutinga, ele fazendo aquele curso e orando, fazendo a oração dele. Quando meu sobrinho falou para mim que ele estava fazendo um curso de chaveiro, que ia trabalhar com esse negócio, eu pensei, que absurdo, como que ele vai conseguir? Mas eu não falei para ele que eu não vou desmotivar ninguém, Então ele está ali fazendo o curso dele, falando com Deus, eu preciso de uma oportunidade, o Senhor precisa me ajudar, o Senhor precisa me ajudar. E
ele fazendo o curso, alguém falou para ele assim: você está fazendo curso de chaveiro? Sim. Rapaz, por que você não vai lá na Jaguara, em tal lugar, e fala para o homem lá: eu trabalhei lá e ele tem uma empresa disso. Então meu sobrinho foi. Aí meu sobrinho entrou, ficou esperando para falar com o homem atende ele: senta aí, rapaz, o que você está querendo? Eu estou fazendo um curso de chaveiro e meu sobrinho até tinha se preparado, fez até cartão. Ele não tinha o serviço, mas ele tinha feito até cartão sobre chaveiro. Então o homem falou assim: eu não estou precisando de ninguém agora, o quadro está completo, mas deixa o seu telefone aí, que quem sabe a gente tem alguma oportunidade, pode te dar. Ele disse que ele sacou o cartãozinho e disse assim: eu tenho um cartão. O homem falou: mas você já tem até o cartão? Ele falou: eu já fiz o cartão, porque as pessoas vão acreditar que realmente eu estou querendo ser um chaveiro. Então ele entregou para o homem. O homem disse assim: eu conheço você. Você não é um rapaz da placa? Ele disse: sou eu mesmo. Ele falou: rapaz, então você é o rapaz da placa lá? Ele falou: sou eu. Ele falou: tá bom. Então eles se despediram um do outro e ele foi embora. Outro dia ele estava com o filho dele na calçada, de frente com o tal galpão. O homem passa, vai passando com o carro, freia, volta de ré e fala: ei, eu acho que hoje é o seu dia de sorte. Ele falou: por quê? Passa lá à tarde, você sabe onde que é, né? Ele falou: sei. Passa à tarde lá, que a gente vai conversar. Aí quando o meu sobrinho chegou lá, o homem disse assim: sabe, aquela atitude que você teve com a placa está me fazendo eu retribuir você, então eu vou contratar você hoje. E hoje ele está trabalhando lá, está feliz. Tudo é recente, tudo está acontecendo agora, e ele está muito feliz, sabe? Eu ouvi uma mensagem, eu ouvi muitas mensagens, mas falando sobre esse assunto, e eu lembrei, eu mostrei para ele a mensagem na hora. Eu disse: sabe, queridos, e eu queria falar para você, muitas vezes Deus, Ele faz conexões divinas, Ele põe pessoas no nosso caminho, só que às vezes algumas dessas pessoas não são nem pessoas importantes, mas essas pessoas fariam para nós conexões na nossa vida que nos levaria até o lugar onde Deus deseja que nós cheguemos. Às vezes nós não damos importância para uma faxineira, às vezes nós não damos importância para um porteiro, às vezes nós não damos importância para uma placa, às vezes nós não damos importância para muitas coisas que aparentemente são pequenas, mas Deus muitas vezes manda testes como esse na nossa vida, porque Ele quer saber que atitude vamos ter diante disso, porque ali está a nossa conexão divina. Muitas pessoas que muitas vezes nós estamos desprezando são as pessoas que Deus está usando para nos encaminhar para o nosso destino, o nosso futuro. Nós precisamos perceber as pessoas que Deus põe na nossa vida. Às vezes pode sentar uma pessoa aí no seu lado, na igreja, que você nunca viu, que você não conhece, e às vezes essa pessoa nem chegou aqui de carro, mas às vezes essa pode ser a pessoa que Deus colocou na sua vida para levar você ao seu destino. Nós temos que prestar atenção sobre tudo o que acontece na nossa vida, porque a Bíblia ainda diz que muitas vezes nós temos recebido anjos de Deus e nós não sabemos que são, e nós perdemos o melhor. Deus, quando ele resolveu abençoar o homem e a mulher, generalizando, quando Deus resolveu abençoar, ele tinha um certo interesse. Ele não estava preocupado como você é. Olha para mim todos, criança chora mesmo. Quando Deus quis abençoar, Ele não estava preocupado quem era você. Ele sabia quem era você, Ele sabia quem era eu, e Ele sabia que nós cometemos muitos erros, todos nós, independente de que posição você esteja. Deus sabe que a única maneira dele nos alcançar, a única maneira dele alcançar
alcançar a sua vida, para poder abençoar, é tendo colocado a graça dele, o favor dele que é imerecido, fazendo com que este favor possa chegar na sua vida. Por quê? Todos nós precisamos do favor de Deus. Não importa que cor você tem, não importa onde você estudou, não importa quanto dinheiro você tem e nem que carro você dirige, se é que você dirige. Deus colocou o favor dele nas nossas vidas porque ele tem interesse em nos abençoar o tempo todo. Deus está desejoso de nos abençoar. Ele não perguntou para você se você merece ou não. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em Romanos 8,32 que ele não poupou o próprio filho, antes entregou por todos nós. Como ele vai negar? Como ele vai negar as outras coisas? Sabe o que significa, meu querido? Que quando você e eu éramos inimigos de Deus, ele resolveu dar o melhor que ele tinha, e ele está dizendo através dessa palavra, se ele deu o melhor que ele tinha quando você era inimigo dele, ele está dizendo hoje para você, ele não vai poupar nada para ver você bem, para ver você feliz, para ver você abençoado. Ele não vai poupar nada. Você entende isso? Muitas vezes nós estamos querendo merecer as coisas de Deus. Muitas vezes nós estamos querendo merecer o favor de Deus. E Deus está querendo nos alcançar pela graça dele. Deus está querendo nos alcançar pelo favor dele. Quem sabe o que é o favor de Deus aqui? Alguns sabem, outros não sabem. Mas o favor de Deus é um poder que veio, independente de se merecemos ou não. Na verdade, nenhum de nós merece. O favor de Deus veio sobre nós para nos levar adiante, para nos fazer ter sucesso, para nos fazer prosperar e ser bem sucedido na vida. Deus tem interesse nisso, querido. Nós pensamos que quem tem interesse nisso somos nós, mas Ele é o Pai. O Pai sempre tem interesse no Filho. O Pai sempre quer o melhor para o Filho. Amém? Aleluia. Está pronto para ouvir o poder da expectativa? Amém? Deixa eu fazer uma pergunta então. Quem lembra o que eu preguei domingo passado? Levanta a mão para me ver que estava aqui, é claro. Quem lembra? Poucas pessoas lembram, né? Domingo passado eu falei sobre o poder da unidade. Foi? Sim? Sim. Quem estava aqui na quinta-feira que lembra o que eu falei na quinta-feira? Poucas pessoas estavam aqui, poucas pessoas lembram. Hoje eu quero falar sobre o poder da expectativa. Eu acho que eu vou precisar melhorar, porque poucas pessoas lembram o que eu preguei domingo passado. Das duas, uma. Ou eu preguei mal, ou você não prestou atenção, né? Não tem como. Então hoje eu quero pregar uma palavra que vai influenciar a sua vida, que vai abençoar você. Amém? Estão prontos? Glória a Deus. O poder da expectativa. Abra sua Bíblia em Isaías. Esse é Isaías 64 é o meu texto preferido. Aleluia. Isaías capítulo 64. Eu gosto do favor de Deus. Eu gosto da graça de Deus. Aleluia. Aleluia. Ó, e não esqueça, a placa pode ser aquilo que vai te projetar e te lançar para o seu futuro. Nunca esqueça disso. Amém, queridos? Aleluia. Aleluia. As pessoas são importantes. Aliás, as pessoas é que são importantes, de fato. Aleluia. Temos que tratar as pessoas assim, como importantes, porque elas é que são. Amém? E Deus vai estar sempre de olho em como você trata as pessoas, não importa a posição delas. Por quê? Porque Deus ama as pessoas. Amém? Aleluia. Isaías capítulo 64, se você achou, diga amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Eu tenho pelo menos 40 minutos para falar hoje. Mais 40 minutos. E vou aproveitá-los bem junto com você. Amém? Preste atenção nas coisas que vai ouvir, porque eu posso ser a placa na sua vida hoje. Amém? Amém. Aleluia. Você encontrou?
Porque desde a antiguidade, o versículo é o 4, desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Diga: Deus trabalha para aquele que nele espera. Às vezes, sabe o que nós pensamos? Que Deus trabalha para as pessoas mais certinhas. Às vezes nós pensamos que Deus trabalha para os mais bonitinhos, ou para aqueles que Deus gosta mais. Mas a Bíblia declara que Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Deus não faz acepção de pessoas. Ele não pode fazer. Amém? Então Deus não está trabalhando por quem é mais correto. Falando assim, eu não quero deixar você entender ou pensar que você pode viver a sua vida do jeito que você quiser e vai ser abençoado. Não é isso que eu quero dizer. O que eu tento sempre ensinar na igreja é o seguinte: as pessoas vêm para a igreja, elas amam a Deus, elas se importam com Deus, e no entanto elas cometem erros, e elas pensam que acabaram com tudo e não vão ter nada de Deus. Esse é o problema da igreja não receber nada. Não é que você vai fazer o que você quiser e ainda vai ser abençoado. Eu não estou falando isso. Amém? Eu estou dizendo o seguinte: nós precisamos entender que nós não estamos recebendo algo de Deus porque nós merecemos. Ninguém em lugar nenhum está recebendo algo de Deus porque merece. Ninguém. Se você vê alguém que está sendo muito abençoado, pode ter certeza que essa pessoa erra tanto ou até mais do que você. Amém? Você sabia disso? Às vezes, pessoas estão errando mais do que você, mas estão recebendo mais de Deus do que você. Por que é assim? Porque tem uma diferença aqui. Deus não trabalha para aqueles que acertam mais, Ele trabalha para aquele que nele espera. E é aqui onde está o ponto. É aqui onde vai estar a minha mensagem hoje. Essa palavra espera, ela é muito importante, e eu tenho pensado sobre ela. No texto aqui, na verdade, ele não está falando daquele espera da esperança. Esse espera é com expectativa. E eu vou mostrar para você a diferença de esperar e esperar com expectativa hoje. Presta atenção nisso. Imagina que você está no restaurante. Então você chega lá, o garçom vem para você e ele fala: o que você vai querer? Você já definiu o que você vai querer, e você diz para ele: eu vou querer isso, isso e isso. Ok, ele vai embora. Agora você está lá sentado esperando a comida chegar. Mas a diferença é que esse esperar está certo de que vai acontecer. Você prepara os talheres, você prepara o papelzinho, você se prepara na mesa e só está lá esperando a hora que o garçom vai voltar com a sua comida. Você tem uma expectativa de que a comida vai chegar. Agora pensa comigo que você está na sua casa. Essa é a esperança. Você está na sua casa pensando: puxa vida, se eu estivesse naquele restaurante, eu queria tanto estar naquele restaurante e poder comer aquela comida. Eu desejo até que alguém possa me chamar para ir, ou coisa assim. Meu marido, minha mulher pode de repente até me chamar para ir lá. Então você vai ficar na sua casa esperando. Ok? Isso é esperança. Você pode ter essa esperança, é lícito. Mas agora, quando você está no restaurante e já fez o seu pedido, você está com expectativa de que a comida vai chegar. Você está com certeza que a comida vai chegar. Isso é expectativa. Quando o agricultor, o homem que planta, quando ele joga a semente dele na terra, ele jogou ali a semente dele, esse homem, ele já faz plano. Se ele planta muito, se ele é aquele homem que trabalha com isso, é uma empresa esse negócio dele, sabe o que ele faz? Ele já se programa para o dia da colheita com as máquinas,
ele já se programa com o transporte que vai transportar a mercadoria dele, ele já ligou para o transporte, ele já preparou tudo, porque ele sabe, e ele sabe até quanto tempo isso vai produzir. Então ele está com expectativa de que a terra dele vai produzir os frutos, porque ele já plantou na terra. Isso é expectativa. Amém? Isso não é esperança. E quando a Bíblia declara aqui que Deus trabalha por aquele que nele espera, muitas vezes nós temos a imagem e a visão de que Deus, que você fica assim na sua casa pensando assim: eu espero no Senhor, né? Estou esperando no Senhor. Está difícil, mas estou esperando no Senhor, né? Quem sabe as coisas deem certo. Isso é esperança. Agora, expectativa não é esperança, e esperança não é expectativa. Expectativa é você esperar sabendo que vai acontecer. É esperar sabendo que Ele está trazendo a coisa. Ele está trazendo e Ele vai fazer acontecer o que você espera. Isso é expectativa. Então Deus não está trabalhando para pessoas que estão sentadas na sua casa e não crêem nele e dizem: eu estou esperando no Senhor. Não, você não está esperando no Senhor. Ele disse que você deve esperar com expectativa, e então Ele vai trabalhar para aqueles que nele esperam. Deus trabalha por pessoas que esperam nele com expectativa de que Ele está fazendo. Não, Ele não vai fazer, Ele já está fazendo. Ele já mandou os anjos, e os anjos estão trabalhando por você. Os anjos estão trabalhando o tempo todo, mas muitas vezes nós paramos o trabalho dos anjos. Como? Falando de uma maneira negativa. Você sabia que se você estiver realmente esperando em Deus, você não vai falar negativo em hipótese alguma? Talvez chegue, talvez dê certo, talvez eu consiga, talvez o emprego vai vir. Talvez não é expectativa, talvez é esperança, e Deus não trabalha assim. Então o que causa diferença na nossa vida é a expectativa que temos em Deus. Não é se somos mais bonitinhos, não é nem se sabemos mais. Eu posso saber mais do que o Alex, mas o Alex pode estar recebendo mais do que eu. Por quê? Eu posso estar sabendo mais, mas eu não coloco fé em Deus. E ele pode estar sabendo menos, mas ele coloca fé em Deus. Aleluia! E isso é que causa diferença de um e outro, de um para o outro. Amém? Vocês estão entendendo algo aqui? Nós precisamos ter uma expectativa de que Deus está trabalhando por nós. Ele tem interesse nisso. Ele é o Pai. Ele é o Pai. Amém, queridos? Deus, muitas vezes nós pensávamos, eu creio que você não vai mais pensar assim. Nós pensávamos que Deus era aquele homem, o cara, eu não sei, aquela pessoa, o cara fica feio, aquela pessoa carrancuda, bravo, com chicote, esperando o Vinícius errar, e a hora que ele errar, vai na cabeça dele. Esse é o quadro de Deus que pintaram para nós, mas não é Deus. Deus está o tempo todo dessa forma que está escrito nessa profecia de Isaías, o tempo todo pensando em uma forma, em uma maneira de abençoar, o tempo todo procurando um jeito, procurando um meio, mandando uma placa, mandando uma pessoa, mandando uma situação, mandando uma coisa, porque Ele tem interesse em fazer as conexões divinas que vão nos transportar para o lugar onde Deus tem para nós. Aleluia. Amém, queridos? Ele vai fazer as conexões certas para você e para mim. Ele vai fazer as ligações, as conexões certas, e as coisas vão dar certo, os negócios vão aumentar, os negócios vão prosperar. Nós precisamos entender isso, esperar assim. Isso aí, aleluia. Você não acha que eu estou pastoreando aqui esperando que eu vá fracassar? Não, eu levanto todos os dias pensando: aumento, crescimento,
aumento. Você não vai me escrever no Facebook lamentando, lamuriando, não foi dessa vez. Eu nem vou falar aqui na frente. Se estiver faltando dinheiro, eu não vou falar para você. Por quê? Porque eu sei quem é Deus. Ele está trabalhando por aquele que acredita nele, aquele que nele espera. Então, todos os dias eu entro para cá pensando, daqui a pouco não vai caber. Daqui a pouco vai estar tão cheio que vai estar na porta. E eu já estou pensando aonde nós vamos parar depois. Qual prédio nós vamos parar? Sabe que nada me desmotiva, nada me desanima. Eu tenho um pensamento positivo, eu tenho uma crença positiva, eu acredito num Deus positivo. Nós precisamos pensar dessa forma. Nós precisamos ter certo de quem é o nosso Pai. O nosso Pai não fracassa, Ele nunca fracassou. Então você, como filho que acredita num Deus que não fracassa, você não vai fracassar. Amém? Glória a Deus. Eu vou te mostrar o pensamento de Deus. Às vezes a gente tem dúvida, pastor, mas será que Deus realmente tem interesse nisso? Será que Deus realmente está... Eu vou mostrar o pensamento de Deus. Você tem um pensamento, certo? Sim ou não? Sim. E você tem um pensamento sobre você, certo? Sim ou não? Sim. E você tem um pensamento sobre Deus, certo? Deus tem um pensamento sobre você. Jeremias 29:11. Abre aí. Eita. Deus tem um pensamento sobre você. E não é outro pensamento, é este. É Ele que tem que falar o que Ele pensa, não nós. Você pode falar sobre você. Você não pode falar do pensamento de Deus, a menos que você tenha lido o que Ele falou, lido o que Ele escreveu. Amém? Esse é o testamento dele. O testamento é aquilo que Ele quis que nós soubéssemos. Deus quis que nós soubéssemos os pensamentos dele. E aqui está registrado, e bem registrado, os pensamentos de Deus sobre nós. Amém? Então vamos lá. Você encontrou Jeremias 29:11? É um texto clássico. E aqui está escrito assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Olha para mim todos. Nós precisamos ter definido, e bem claro, e bem definido, o que é essa diferença, pensamentos de paz e não de mal. Sobre o mal, você sabe o que seria? Pensa um pouquinho. Ele disse assim: eu não tenho pensamentos de mal. O que seria o mal? Você pode fazer uma reflexão de que mal para nós são coisas ruins. Sim ou não? Sim. Coisas ruins. E ele disse que o pensamento dele é de paz e não de mal. Ele chamou paz de o oposto de mal, pelo texto. Paz é shalom. E nós pensamos que shalom é a paz do Senhor, irmão. Então nós temos uma imagem de uma paz fraca, porque nós usamos ela no dia a dia, paz do Senhor, irmão, e achamos que a paz que Deus se refere é essa. Mas a palavra shalom, uma das traduções para ela é prosperidade. Amém. Abundância. Aqui ó, eu é que sei os pensamentos que tenho ou que penso sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Olha para mim. E agora ele está dizendo que o pensamento de paz e não de mal é um pensamento para te dar o fim que você deseja. Não é o fim que ele deseja, é o fim que você deseja. Não é o fim que ele deseja, é o fim que você deseja. Se nós pensássemos um pouco mais sobre isso, nós estaríamos contrariando a religião. Por quê? A religião pregou tanta besteira para nós, e por isso que nós ficamos com medo de Deus. Por isso que nós ficamos pensando
que o que vier da parte de Deus é lucro, porque afinal de contas é tão difícil ter as coisas de Deus, é tão difícil possuir as coisas de Deus, então o que vier da parte dele é lucro. Então nós estamos contentes com qualquer casa, com qualquer carro, com qualquer emprego, com qualquer sapato, com qualquer roupa, com qualquer coisa que venha, porque nós dizemos assim: ainda bem que Deus deu isso aqui, tá bom, nem vamos discutir. Mas o pensamento que ele tem a nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós esperamos. Ouça isso. Qual é o fim que você pensa para você? Qual é o fim que você pensa para o seu filho, a sua filha? Qual é o fim que você espera e deseja para você e a sua família? Pastor, eu estou contente numa casa de 2 cômodos e vou assim até o fim, estou feliz. Eu não acredito que esse seja realmente o desejo que você tem para você e para sua família. Pode ser que hoje você esteja morando numa casa de 2 cômodos, mas Deus, Ele quer, e se você concordar com Ele, Ele vai te colocar em lugares altos, em lugares maiores, porque Ele pode fazer isso. Quando eu comecei a ouvir esse tipo de mensagem, você já me ouviu falar isso. Eu morava numa casa de 1,5 cômodos, mas eu resolvi colocar minha expectativa em Deus. Então não importa onde nós vamos começar, não importa aonde nós começamos, não importa, não importa. Deus não está querendo abençoar as pessoas que já têm, Ele está querendo abençoar as pessoas que acreditam nele. É isso que causa a diferença. Às vezes você vê aquela pessoa e você fala assim: nossa, ela comete tanto erro, eu não sei como consegue vir tudo isso por caminho dela. É claro, você fica observando a vida dela ao invés de ficar pensando que Deus quer te abençoar. Às vezes nós nos achamos tão certinhos, mas nós estamos preocupados com as outras pessoas, ao invés de estar pensando: Deus é Deus para mim e é Deus para eles também, porque Deus é Deus. Querido, se você receber a mensagem que eu estou pregando, as mensagens que eu tenho pregado, essas mensagens por si só, entrando dentro de você, elas vão te levar em lugares dos quais você nunca sonhou antes. Essas mensagens por si só, entrando dentro de você, vão mudar a sua maneira de pensar sobre Deus. E essa é a diferença na vida das pessoas que creem em Deus, daquelas que não creem em Deus. Os judeus, eles só não creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas eles têm certeza que bênçãos vêm de Deus. Você sabia que eles pensam que maldição tem a ver com pobreza? E é a verdade. Maldição tem a ver com pobreza. Pastor, mas não fala isso porque eu sou pobre. Não se preocupa, Deus vai te tirar daí, fica tranquilo. Deus vai te tirar daí, não tem problema. Amém? Maldição para o judeu é pobreza. Bênçãos tem a ver com prosperidade. E porque eles acreditam assim, Deus leva eles em lugares mais altos o tempo todo. Pode ver, eles são os patrões. Pode ver, eles sempre têm as coisas melhores. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Escuta uma coisa, queridos. Eu estava ouvindo uma pregação, um pregador que veio fazer uma conferência de ministro no Verbo da Vida, conferência para ministro no Verbo da Vida. O nome dele é Kevin Durant. Ele e a esposa dele, Annie Durant, vieram pregar aqui. E eu escutei algumas coisas que me chamaram a atenção. Para mim estar pregando essa mensagem hoje, eu ouvi várias coisas de diversas pontos de vista e perspectiva. Fui juntando e Deus disse comigo que eu deveria ensinar sobre expectativa. Quando eu ouvi essa mensagem, eu ouvi esse homem falando isso me fez pensar muito e talvez faça você pensar também. Ele disse o seguinte: ele estava pregando em Trinidad e Tobago. Ele estava ali pregando e tinha um empresário muito rico lá, muito rico. O homem era rico mesmo.
E esse homem estava ouvindo ele pregar. E depois esse homem foi em um outro lugar ouvir ele pregar também. Ele estava lá pregando e esse homem estava lá naquele lugar. E esse homem foi conversar com ele, com Kevin Durant. E Kevin Durant com dificuldade na área das finanças, e o homem rico, riquíssimo, milhões e milhões. O homem voltou-se para ele e disse assim: ei, como que é a sua chamada? Ele falou assim: eu quero visitar os remas no mundo inteiro, só que eu não tenho condições de fazer isso, eu não tenho dinheiro. O homem disse assim: melhoraria, te ajudaria se chegasse para você pelo menos $100.000 por ano? Ele disse: $100.000 por ano, claro. Ele disse: então, ok, eu vou mandar para você $100.000 por ano para ajudar no seu ministério. Lembra? Ele estava cheio de dívida, com dificuldade financeira, e agora o homem está dizendo para ele assim: eu vou te dar $100.000 por ano para ajudar no seu ministério. Escuta isso. Ele voltou para casa, e depois que ele ouviu aquilo, como você acha que ele acordou na segunda-feira? As árvores, elas estavam tão floridas. O sol, você não tem noção como ele estava brilhando nesse dia. As pessoas, todo mundo era bacana. $100.000 por ano a mais daquilo que ele já ganhava. Então ele disse o seguinte: sabe o que aconteceu com ele? Tudo se tornou diferente para ele. Tudo mudou para ele. As confissões, sabe as confissões? Eu declaro que vai acontecer, eu declaro que vai chegar, dívidas sejam pagas, eu declaro que meus cartões de crédito, os 3 cartões vão ser pagos, eu declaro que sapato novo está chegando para minha esposa, eu declaro. Imagina como ele estava confessando agora. Imagina o louvor, sabe aquele louvor? Não é cantar na igreja, o louvor que você faz no dia a dia. Imagina como que era agora. Oh, aleluia, Senhor, o Senhor é bom. Aleluia. Ele disse que ele estava pisando nas nuvens já. Presta atenção. Aleluia, os passos dele estavam leves. Glória a Deus, Deus é bom mesmo. Falei que Deus era bom? Aleluia, Deus é bom mesmo. Aleluia. Imagina. Sabe o que começou a acontecer com ele? O homem ainda não tinha mandado nada para ele. As dívidas dele começou a baixar, começaram a ser pagas. O banco, que estava no vermelho, começou a ficar no azul. O sorriso, quando ele dormia, o sorriso estava lá. Ele acordava de manhã, o sorriso estava lá. Ele começou a gastar mais. Ele começou a comprar mais, ele começou a pagar as contas dele, e ele estava gastando mais, comprando mais, as contas estavam sendo todas pagas. Lembra? Ele estava no vermelho, e agora ele está gastando mais e está conseguindo pagar. Ele está gastando mais e está conseguindo pagar. E o homem, 3 meses depois, não tinha mandado nada ainda, mas ele está feliz. Aleluia! E as contas estão sendo pagas e ele está comprando mais. Um dia ele está lá e Deus disse para ele: você está feliz, né? Ele disse: claro, aleluia, Deus é bom, claro que eu estou feliz. Deus disse assim: você está feliz, não é? Ele disse: aleluia, estou feliz. Deus disse para ele assim: você está feliz porque um homem te prometeu te dar dinheiro. Por isso você está feliz. Enquanto eu tenho dito mais do que isso para você, e você não conseguiu ter a mesma alegria naquilo que eu tenho falado para você. Quem entendeu isso? Deus diz que Ele tem pensamentos de paz e não de mal. Mas a maioria de nós, sabe como ficaria feliz mesmo? Não é com esse tipo de versículo, porque nós realmente não acreditamos nisso. Nós ficaríamos felizes se um homem desse tipo, desses milhões, dissesse para nós assim: o que você precisa? Do que você está precisando? Estou precisando de um dinheiro. Não, fica tranquilo. Todo mês na sua conta, R$10.000, junto com o seu salário. Fica tranquilo.
Assim, nós conseguimos ficar felizes. Nossa oração muda. Deus realmente é bom. Não, Deus não é aquele bom do culto que a gente fala. Deus é bom em todo o tempo. Não, Deus é bom mesmo. Qual que é a diferença? O que Deus tem dito para nós. O que Deus tem dito para nós, nós não temos acreditado. Isso não tem gerado expectativa em nós. A diferença quem faz não é Deus. Somos nós com aquilo que Ele nos falou. Por que uns recebem e outros não? Porque uns acreditam no que Deus tem dito e outros não. Por quê? Porque nós estamos baseados, sabe no quê? Naquilo que nós fazemos para Deus. Nós estamos baseados nas coisas que conseguimos fazer para Deus. Então nós achamos o seguinte: puxa, se eu conseguir orar mais, Deus vai me abençoar mais. Puxa, se eu conseguir jejuar toda segunda-feira, aí Deus vai realmente estender a mão para mim. Nós temos conceitos de Deus errados. Deus não está interessado em abençoar você porque você jejuou mais. Deus não vai te abençoar porque você fez mais oração do que o seu companheiro, a pessoa que está do seu lado. Deus não está abençoando pessoas porque merece. Isso precisa ficar claro para nós. Deus está abençoando pessoas que acreditam nele. Expectativa. Aquele homem passou a ter uma expectativa diferente em Deus, porque um homem prometeu algo para ele. Ele colocou a expectativa dele em Deus quando um homem prometeu algo para ele. As contas começaram a baixar. Por quê? Porque agora ele tem uma expectativa diferente. Você entende isso? Você sabe que isso funciona também? Você sabe que até a expectativa natural funciona também? Não funciona no mesmo nível de quando colocamos a expectativa em Deus, mas a expectativa natural também funciona. Você sabia disso? Quem está entendendo o que eu estou falando? A expectativa natural também funciona. Imagina quando nós colocamos a nossa confiança, e quando falamos de confiança dá até um frio na barriga, é melhor eu mudar. Quando nós colocamos a nossa expectativa em Deus. Imagina quando nós começamos a acreditar que aquilo que Deus disse é verdade. Eu é que sei os pensamentos que tem, sabe? Deus, lá em Deuteronômio, quando falou com o povo judeu, isso serve para nós, ele disse assim, presta atenção. Vocês todos aí, filhos, presta atenção. Deus falando, está lá em Deuteronômio. Quando você estiver nas suas casas, e nas suas casas tiver tudo que é bom, quando você estiver lá e tiver tudo que é bom dentro da sua casa, nas suas casas, não esqueça do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riqueza. Deuteronômio capítulo 8, está escrito isso. Deus está dizendo assim, você vai possuir essas coisas, e quando você possuir essas coisas, não esquece do Senhor teu Deus. Sabe o que aconteceu aqui? Deus sabia que o que ele estava falando ia acontecer. Agora, aquele povo judeu, eles também sabiam. Então, as coisas começaram a acontecer com eles. Deus disse assim, vocês vão possuir casas e cheia de tudo que é bom. Eles acreditaram. E eles começaram a possuir casas cheias de tudo que é bom. Aí Deus advertiu, porque Deus sabia que o que ele falou ia acontecer. Não esquece do Senhor teu Deus. Viu? Não esquece que é Ele que te deu força para adquirir as riquezas. Lembra disso. Só que Deus tem falado a mesma coisa conosco. E nós temos dificuldade em acreditar que o que Ele tem dito é verdade. Sabe, meu querido, nós não precisamos pensar nisso só na área das finanças. Nós precisamos ter expectativa de uma vida melhor em todas as áreas. Nós precisamos ter expectativa de que Deus, Ele quer fazer com que nós possamos ter as melhores coisas em tudo. Melhores relacionamentos, um casamento melhor. Deus tem interesse em que nós possamos viver vida bem sucedida em tudo. Relacionamentos é a principal de tudo isso aqui. Relacionamentos. Sabe, não dá para viver com Deus e ter uma vida desgraçada. Não combina. Sabe o que eu quero dizer, né? Não dá para andar com Deus, que é poderoso,
e tem uma vida mal sucedida, em qualquer área que você quiser pensar. Não combina com Deus. Nós precisamos, queridos, acreditar em Deus e ter expectativa de que Ele realmente quer trabalhar e está trabalhando por nós. E quando nós, sabe como eu tenho uma imagem? Porque os anjos, a Bíblia declara que os anjos foram dados para nós. Os anjos foram dados para trabalhar para nós também. E eu tenho uma imagem, Vinícius, que os anjos estão no céu assim que nem você, com o braço cruzado, esperando alguém falar alguma coisa. Sabe, tem muito anjo lá no céu, lá, esperando para trabalhar. Por quê? Porque as pessoas não estão acreditando que Deus tem interesse nisso. Jesus disse, sabe o que sobre isso? De agora em diante, vocês vão ver os céus abertos e anjos descendo e subindo o tempo todo. Foi o que Jesus disse. Vocês vão ver os céus abertos e anjos subindo e descendo o tempo todo. Para fazer o quê? Para trabalhar por aqueles que esperam em Deus. Ele vai fazer placas cair. Ele vai fazer as conexões. Ele vai colocar no seu caminho a pessoa que precisa estar no seu caminho. Ele vai fazer o chefe olhar para você. Ele vai fazer as coisas começar a acontecer. Ele vai fazer as ligações, as conexões. Quando você começar a acreditar, sabe? Houve um tempo da minha vida que eu fiquei lá no meu serviço ganhando R$800, R$900, declarando, sentava num cantinho naquela empresa e declarava: as pessoas vão me entregar dinheiro, aumento está chegando para a minha vida. Eu pagava 400 de aluguel, ganhava R$927, foi meu último aumento, R$927, pagava 400 de aluguel e ficava no cantinho, porque vai chegar, porque as pessoas vão me entregar dinheiro, alguém vai vir de outro país e vai me entregar dinheiro, as pessoas vão me entregar dinheiro, as coisas vão acontecer, eu vou sair desse lugar, eu vou sair dessa casa, eu vou sair desse negócio, eu vou sair, Deus vai me aumentar, Deus vai me promover, Deus vai me prosperar, Ele vai fazer vir as pessoas certas, Ele vai fazer tudo acontecer. E você acha que aconteceu o quê? Deus mandou um homem da Itália me entregar um cheque de R$10.000. Mas não foi só isso que aconteceu. Eu saí de R$927 para ganhar não sei quanto. Sabe, querido? Você acha que se eu ficar hoje falando as mesmas coisas, aonde Deus vai me levar agora? Você acha que eu estou fazendo o quê? Ele vai fazer as conexões certas. Hoje eu posso estar aqui pregando para 100 pessoas. Ele pode dar um sopro, um sopro, que amanhã essa igreja de 100 se torna de 500. E mais um sopro, porque o vento dele ainda vai continuar soprando. De 500 pode acontecer 1000. Sabe o que Deus precisa? De alguém que consegue acreditar nele. Ele está só preparando o time, preparando os diáconos estão ficando bonitinhos, arrumadinhos, vocês estão vendo? É porque 500 pessoas eles vão ter que dar conta. Sabe, você precisa se preparar com profissionalismo para você fazer o seu melhor trabalho, porque daqui a pouco você não vai ter nem espaço para andar no meio. Nós precisamos pensar, gente. Nós precisamos pensar, gente. Sabe, é bom que o grupo de louvor ponha aquela imagem diante deles, porque nós estamos indo para lá. Nós estamos indo para lá, eu gosto disso. Por que eu deixo ali uma imagem com uma igreja cheia? Porque eu estou indo para lá. Eu estou indo para lá. Eu estou indo para lá. E quem vai impedir que eu chegue lá? Ninguém. Amém, queridos? Estão sendo abençoados hoje aqui? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus trabalha por aquele que nele espera. Para encerrar, eu vou ler o Salmo 67. Depois que eu explicar esse salmo, eu vou encerrar a mensagem. Salmo 67. Aleluia. Aleluia. Eu estou falando bem devagar hoje, né? Mas essas palavras vão entrar dentro de você. Aqui está uma parte muito importante de você, que você deve fazer. Salmo 67, você achou? Amém?
O versículo 1 diz assim: seja Deus gracioso para convosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julga os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa, e abençoa-nos Deus, e todos os confins da terra o temerão. Olha para mim, eu não sei se você percebeu o que lemos, mas aqui está escrito assim, e tem uma tradução que diz dessa forma: louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos, e a terra cederá o seu aumento. Nessa tradução da minha Bíblia, não sei se a sua como está, mas a minha está escrita assim, louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos, a terra deu o seu fruto. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos, e a terra cederá o seu aumento. Você entendeu isso? Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos, e a terra vai ceder o seu aumento. Louvem-te os povos, louvem-te os povos, e a terra cederá o seu aumento. A terra está esperando para ela dar e produzir o aumento para a sua vida. Você vai precisar fazer uma coisa, é muito fácil. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos, e a terra cederá o seu aumento. Às vezes a gente só pensa o seguinte: quando fala de terra, fala de chão, mas a terra é tudo que está dentro desse globo. Cederá o seu aumento. O aumento naquela empresa, o aumento naquele negócio, o aumento, se você não tem filho e quer ter filho, a terra cederá o seu aumento. Tudo vai expandir, tudo vai crescer. E sabe, meus queridos, ninguém vai poder parar a bênção de Deus na sua vida, porque a terra cederá o seu aumento. 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 E nós vamos ter aumento aqui, porque a terra cederá o seu aumento. Nós vamos ter crescimento, porque a terra cederá o seu aumento. Aleluia. Aleluia. Instrumentos como aqueles. Instrumentos como aqueles. Instrumentos como aqueles. A terra cederá o seu aumento. Instrumentos como aqueles, porque a terra cederá o seu aumento. Falta sabedoria, a terra cederá o seu aumento. Falta inteligência, a terra cederá o seu aumento. Aleluia. Deus ainda está cheio de invenções no céu, prontos para liberar, prontos para entregar. Sabe, Steve Jobs morreu. Você sabe o que ele criou, né? Quem sabe o que ele criou? Se você lembrar daquela maçã mordida, você vai lembrar do quê? Apple, né? Ele não era crente. Mas se os crentes, meus queridos, se os crentes forem tão humildes ao ponto de não querer ideias, Deus vai ter que usar o ímpio para trazer as ideias para a terra. E o tempo todo ele está tentando abençoar você, crente. O tempo todo ele está tentando abençoar você. Bill Gates? Quem sabe quem é Bill Gates? Sabe?
Às vezes a gente fica pensando, por que Deus deu essa inteligência para eles e não deu para os crentes? Porque os crentes, eles têm uma cabeça pequenininha para pensar. Sabe o que nós devemos começar a pensar? Sabe o que eu tenho pensado? Eu deito na minha cama e eu já fico imaginando, será que hoje vai vir uma ideia excepcional na minha mente? E daqui a pouco eu vou criar essa ideia, e daqui a pouco eu vou... Será que é hoje que vai acontecer isso? Expectativa. A qualquer momento eu vou ter uma ideia genial. A qualquer momento eu vou ter uma ideia genial, porque Deus não está escolhendo pessoas para abençoar. Deus está querendo liberar invenções na terra. Deus está querendo liberar invenções na terra. Ele ainda tem muito para liberar o seu povo. Deus tem muitas invenções. Deus é muito inteligente. Sabe o que Daniel declarou? Daniel declarou no livro dele a profecia que o povo que conhece o seu Deus se tornará grande, poderoso e fará proezas. Você acha que proezas é o que? Acordar de manhã, ir para o serviço e voltar para sua casa? Você acha que fazer proeza é isso? Fazer proeza é um homem criar aquilo que ele criou. Porque eu fico fascinado com o tablet, eu fico fascinado com o computador, eu fico fascinado com o telefone, com o celular, eu fico fascinado com todas essas coisas. Para mim tudo isso é incrível. Eu uso eles, mas eu ainda não entendo. Para mim isso é muito incrível. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Louvem-te os povos, Deus, e a terra cederá o seu aumento. Nós estamos pensando sobre aumento, sabe o que? Talvez eu ganhe mais R$100 no meu salário. A terra vai ceder o seu aumento. Tem muito ainda para ser descoberto, tem muito para ser explorado, tem muito ainda. Você pode estar pisando numa terra que tem petróleo. Você já pensou nisso? Você pode estar pisando numa terra que tem diamante. Você já pensou nisso? Você pode estar pisando numa terra que tem tudo o que você precisa. Você já pensou nisso? Você pode acordar de manhã num dia pobre e acordar no outro dia bilionário. Amém. Amém. Deus só está precisando de pessoas que consigam acreditar nele. Mas nós não podemos falar disso na igreja. Nós temos que falar de santidade. Nós temos que falar sobre aleluia. Não, queridos, Deus tem muito para despejar na terra. E se ele não encontrar crentes que conseguem acreditar nele, ele ainda vai achar mais Steve Jobs. Amém? Você entendeu isso? Precisamos louvar a Deus de verdade. Precisamos louvar a Deus de verdade. Precisamos voltar para a nossa casa e fazer como Kevin Durant. Quando ele recebeu uma promessa de receber $100 mil por ano, ele estava pisando nas nuvens. Nós precisamos hoje à noite voltar para a nossa casa pisando nas nuvens. Nós precisamos hoje à noite voltar para a nossa casa, sabe como? Oh, aleluia! Oh, Deus a qualquer momento vai me pegar. Pum, vai cair na minha cabeça uma invenção. E aí eu vou ligar para um homem, empresário, e nós vamos fazer um grande negócio. Hoje você é funcionário, amanhã você pode ser o dono, o grande dono, o grande patrão. Eu fico na minha casa pensando, quem que eu vou ligar? Para que eu vou procurar? Para a gente poder fazer o negócio, né, funcionar. Que negócio? Não, vai vir um negócio aí. Para que eu vou ligar? Pode ser que hoje eu esteja pregando essa mensagem. Eu não sei como você está recebendo isso, mas isso aqui daqui a pouco pode estar na internet. O Brasil inteiro ouvindo isso, por causa de uma conexão divina. E amanhã essa igreja não cabe mais de gente para querer ouvir esse tipo de mensagem. Hã? Deus faz essas coisas. E você sabe que eu tenho muita expectativa que esse tipo de coisa vai acontecer comigo? Sou meio maluco, não sou? Mas eu sei onde eu vou chegar. Hoje vocês me conhecem, amanhã o Brasil inteiro me conhece. E nós vamos lá. Você acha mesmo, pastor? Não, eu disse que eu não acho. Eu sei. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte, grande e fará proezas. Esse sou eu. E é você também.